Olá, esse é o terceiro vídeo do curso de PNL gratuito. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, onde eu explico o que é a programação neurolinguística, como a PNL pode ajudar a organizar o seu cérebro e como você pode atingir metas específicas e quais são os conceitos básicos da PNL, ou seja, se você ainda não assistiu essa etapa de como reprogramar o seu cérebro, eu recomendo que antes de continuar assistindo esse vídeo, você assista os vídeos anteriores. O nome dos vídeos anteriores seria o curso de PNL gratuito, introdução, conceito básico da PNL, e depois, assistindo esses vídeos, retorne para assistir esse conteúdo. Agora, se você já assistiu os vídeos anteriores, então chegou a hora de aprender a importância de entender de gente, né? Como a gente consegue trabalhar melhor com outras pessoas, como entender de gente. Compreendendo melhor o ser humano e as pessoas, com certeza você vai estar uma etapa adiante. Então eu vou contar uma historinha de um casal que vai acabar ilustrando bem a importância de entender as pessoas. A vida desse jovem casal, ainda no início, né, da convivência matrimonial, ela parecia que estava indo bem. Mas tinha um problema lá que o marido era viciado em comer ovo frito, comer arroz, né, queria feijão todo dia. E aí a esposa, né, a jovem esposa, ela, por mais que ela se esforçasse, né, que ela se esmerasse para fazer a comida que o marido gostava, né, na preparação do almoço, por mais que ela caprichasse, ela sempre acabava escutando do marido. Ah, tá bom, mas pô, não é igual da minha mãe, né? O da minha mãe é muito melhor, não é igual o que a minha mãe faz. E ela acabava indo buscar outras receitas para tentar fazer uma coisa diferente, conversava com as vizinhas, né? Com as outras mulheres mais experientes, trocava a marca do arroz, comprava outro tipo de óleo para conseguir fritar o ovo, mas tudo isso era em vão, porque sempre era aquela mesma ladainha, né? Ai, que saudade da comida da mamãe, ai, como eu queria comer a comida da minha mãe. Então, a mulher já desanimada, né, e sem vislumbrar muito uma solução para esse tipo de problema, né, para os seus dotes culinários, vamos dizer assim, essa jovem resolveu ir até a casa da sogra para pedir ajuda. E a sogra morava bem longe, né, e lá nessa época, lá quando eles fizeram, não tinha telefone. Mas a jovem, disposta a não ouvir mais as lamentações lá do marido e tal, deixou um bilhetinho no fogão escrevendo, né, que estava indo em busca lá, estava indo na casa da mãe dele lá para aprender a cozinhar. Mas parecia que aquele dia não era bem o dia daquela mulher, né? Ela chegou lá, a sogra não estava em casa, ela acabou perdendo a viagem e depois disso voltou às pressas para casa, né? Pensando já, pô, e agora? O que eu vou fazer de almoço, né? Já quase na hora do almoço. Nervosa, chorando, acabou começando a cozinhar. O arroz ficou uma papa, uma porcaria, o feijão ficou duro, o ovo queimou, tipo tragédia total. E aí ela entrou pra dentro de casa, se fechou no quarto e não queria encarar o marido, né? O marido chegou do serviço, entrou em casa, já foi rapidinho se servir, porque ele tinha pressa para retornar pro trabalho, e chamou a mulher, né? A mulher tal, e teve a impressão que a mulher não estava em casa. Daí ele encontrou o bilhete que tinha caído lá por cima, dizendo, fui até a casa da mamãe, e foi, almoçou tal, e saiu para trabalhar. Assim que ela percebeu que o marido saiu de casa, que foi trabalhar, né, que não teve mais barulho dentro da casa, ela, toda meio envergonhada, tal, saiu do quarto, e imagine a surpresa dela, quando ela chegou na cozinha, encontrou uma flor colhida às pressas lá no jardim da casa, e um bilhete do marido dizendo assim, obrigado meu amor, agora sim você está cozinhando igualzinho a mamãe, te amo. Ou seja, ela fez uma comida horrível, foi um fiasco e o marido adorou. Então veja como é difícil agradar alguém quando a gente não percebe o que esse alguém está esperando da gente. Na verdade o que o marido queria é que ela fosse pedir conselho para a mãe. Então por outro lado, às vezes, é mais simples do que a gente imagina resolver uma situação. Conforme eu expliquei lá no vídeo anterior, o principal da comunicação não é o que a gente diz, mas o sim, aquilo que a pessoa recebe, né? Da mesma forma, não é aquilo que a gente faz, mas sim como o outro entende o que foi feito. Ser um vencedor nos dias atuais
Significa muito mais do que provar, de repente, produtos e serviços para um mercado competitivo. Significa que, antes de tudo, você precisa entender de gente, entender de pessoas. Você precisa descobrir exatamente o que as pessoas querem. Tem que dar para elas mais do que elas estão esperando de você. Não importa, de repente, se o produto ou o serviço que você pretende vender, se ele é bom ou tão ruim. Mas se você entender de gente e souber como fazer isso com maestria, como apresentar esse produto, com certeza você não vai mais ser só um vendedor. Você vai ser um especialista. Você, de repente, vai virar uma máquina de fazer sucesso. Os bons profissionais, que são aqueles chamados de mosca branca, porque eles são poucos, né? Não tem quantidade. Eles são disputados a preço de ouro no mercado. E para eles não existe esse fantasma, né? Esse negócio de desemprego, de falta de oportunidade, de crise. Eles entendem de gente. E quando você entende de gente, você sabe como funciona a cabeça das pessoas, você sabe como conversar com as pessoas. E fundamentalmente, você sabe como conduzir essas pessoas para desejarem os produtos, serviços ou aquilo que você está oferecendo. Então, estabeleça laços profundos de relacionamento com as pessoas. Estabeleça laços que possam transformar o seu dia a dia em resultados que sejam desejados tanto para você quanto para sua empresa. Então vamos começar a abrir as cortinas desse palco maravilhoso, né, que é o cérebro humano. E já de pronto, vamos aprender que a comunicação entre as pessoas, ela se dá através dos nossos sentidos. Através da visão, através da audição, através da gustação, através do olfato e através do tato. São essas as formas com que a gente enxerga o mundo, né? Nada pode chegar até o nosso cérebro, nada, absolutamente nada chega até o nosso cérebro sem antes passar por um desses sentidos. Então perceba que o processo ele tem um início como um evento externo, que a gente experimenta através de qualquer um desses sentidos, ou dos canais sensoriais de entrada, né? Que podem ser basicamente o canal visual. O canal visual seria aquilo que a gente vê, né? E também o modo como os outros nos veem. Isso é o canal visual. O canal sinestésico. Bom, o canal sinestésico é o canal das sensações externas. É aquele canal que inclui o toque, que inclui, de repente, a textura, a temperatura, né? O cheiro, inclui, de repente, o sabor, e etc. Esse é o canal sinestésico. E aí você tem o canal auditivo, que seria o canal que inclui os sons. Simplesmente as palavras que a gente escuta, os tons, os timbres, né? Então seria o canal auditivo. De acordo com a programação neurolinguística, com a PNL, cada um de nós se comunica prioritariamente através de um desses três canais. Apesar de você utilizar todos os canais, prioritariamente um é mais forte. Ou seja, um desses canais ele tem mais força sensorial na sua entrada. As pessoas elas podem ser mais visuais, mais auditivas, mais sinestésicas, né? E as nossas respostas para o mundo, elas atuam através desses três canais. Você vai compreender muito melhor a importância, né, de ter essa informação ao longo dos outros vídeos que compõem esse curso. Porque a gente vai voltar a falar a respeito disso, mas é importante que você entenda, né, que existem esses canais. O meu nome é Rafael Rueda Milman. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no meu canal Seja Brilhante do YouTube. Assine o canal, porque assim você vai ficar sabendo sempre em primeira mão quando eu publicar um novo vídeo sobre esse assunto. Deixe também aqui os seus comentários, a sua opinião, né? Clique em gostei se você gostou. Clique em não gostei se você não gostou do vídeo, porque a sua opinião ela é muito importante. Eu costumo tentar responder, né? Tentar ler e responder todos os comentários. Isso acaba ajudando, né, na interação e me ajuda a saber aquilo que está dando certo. Se o conteúdo que eu estou produzindo está ficando bom, se o conteúdo está sendo útil ou não, né? Então, me ajudem. No próximo vídeo desse curso, você vai aprender mais um pouco sobre a base das técnicas que você precisa conhecer para poder utilizar na PNL.
Então, se você continua interessado em aprender a programação neurolinguística e a se tornar uma pessoa brilhante, não deixe de assistir o próximo vídeo com o título Programação em Neurolinguagem.